Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Eu tenho o seguinte período. Collor apresentou 7 coletâneas de artigos e planos de governo. As palavras destacadas quanto à morfologia, respectivamente, são: primeiro ponto, quando eu digo a morfologia, eu estou falando das 10 classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, pronome, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Dessas 10 classes de palavras, 4 são invariáveis e 6 variáveis. As invariáveis são preposição, interjeição, conjunção e advérbio. E as restantes são as classes de palavras variáveis. Dito isso, vamos analisar cada termo citado. Collor apresentou 7. 7 é o termo citado. Agora, pensemos. 7 se trata de um numeral. Mas o que define a classe de palavra numeral? Numeral é a classe de palavra que indica o quê? Uma quantidade de elementos, uma quantidade específica de elementos. O numeral ele pode ser classificado em várias vertentes. Por quê? O numeral ele pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e também é um numeral coletivo. O que seria um numeral cardinal? O numeral cardinal seria o numeral que é empregado para indicar uma quantidade de coisas. O numeral ordinal ele indica uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, uma colocação em relação a alguma coisa, uma lista ou algo do tipo. Eu tenho também o numeral multiplicativo. Quando eu digo, por exemplo, tomei doses duplas, significa que eu tomei o quê? 2 doses relativas a algo. Há também o numeral fracionário, que indica parte de algo. Quando eu digo comi meia laranja, esse meia é o quê? É um numeral fracionário, indica que eu comi metade da laranja. Posso ter comido também 1/4, se eu dividir em quatro partes, né? Então, há essas classificações. Há também o numeral coletivo, que é pouco cobrado, mas ele existe. E é uma das classificações do numeral. Um exemplo de numeral coletivo seria o quê? Dezena, que indica 10 unidades. É uma palavra que indica um conjunto de elementos. Dito isso, já temos a classificação do primeiro elemento, né? 7 é um numeral o quê? É um numeral cardinal. Ele está indicando um número de elementos. E ele é que tipo de numeral? Além dessas classificações, o numeral ele pode ser substantivo ou adjetivo. Funciona da mesma forma que o pronome. Por quê? Quando eu tenho um pronome adjetivo, esse pronome está ao lado do substantivo ou caracterizando, dando-lhe características, seja de indefinição, seja de posse, seja de demonstratividade, que é o pronome demonstrativo. Agora, nós temos o quê? 7 coletâneas. Coletâneas é um substantivo, né? É um substantivo que está flexionado em número porque está acompanhando a concordância do 7. Lembrando que, a partir de 2, a concordância do numeral em relação ao substantivo é feita o quê? No plural. Dito isso, nós temos um numeral cardinal adjetivo. Ele está qualificando esse substantivo posposto. Então, nós temos aí a primeira classificação. A classificação completa dele seria o quê? Numeral adjetivo cardinal. Ou numeral cardinal adjetivo. A ordem desses fatores não influencia tanto. Mas, enfim, vamos ao segundo elemento. Eu tenho coletâneas de artigos. A palavra artigo é o quê? É um substantivo. Mas o que é o substantivo? Substantivo é a classe de palavra que nomeia os seres. E pode nomear diversos tipos de seres. Pode nomear, por exemplo, um país, um estado, um lugar, uma noção, um conceito. O substantivo ele tem diversas classificações. O substantivo ele pode ser comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto ou abstrato. Também há o substantivo coletivo, assim como há o numeral coletivo, há o substantivo coletivo. Lembrando que essas classificações funcionam aos pares. Por exemplo, um substantivo ele não pode ser comum e próprio ao mesmo tempo. Ele tem que ter alguma dessas duas classificações. Ele não pode ser concreto e abstrato ao mesmo tempo. Ele tem que ter uma dessas classificações. Ele não pode ser simples e composto ao mesmo tempo. Então, dito isso, nós temos artigos, que é o quê? É um substantivo flexionado em número. Substantivo comum, né?
Por quê? Porque ele não indica um ser específico num rol. Quando eu digo, por exemplo, resido no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um local específico, então um substantivo próprio, também denominado como topônimo, nome de lugar. Então já temos a segunda classificação, né? Nós temos um substantivo que está no plural, está flexionado em número. Agora vamos à terceira. Eu tenho planos de governo e foi pedida a classificação do D. O que o D é? É justamente uma preposição. E qual a definição de preposição? Preposição é a classe de palavra invariável que liga palavras. Há dois conectivos na língua portuguesa, a preposição e a conjunção. A preposição é um conectivo de palavras, um conectivo de cunho subordinativo. Ele gera uma subordinação, uma dependência. E a conjunção é um conectivo de quê? Um conectivo de orações, conectivo de verbos. Dito isso, nós temos a preposição de, que se enquadra no ramo de quê? De preposições essenciais. Quais são as preposições essenciais? São aquelas a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre outras. Há também as preposições acidentais, que são outras classes de palavras que em determinados contextos atuam como preposições. Senão, tirante, exceto. Todos esses exemplos são palavras o quê? São preposições acidentais. Lembrando que preposição tem essas duas classificações, não há somente as preposições essenciais. Há também as acidentais e as locuções prepositivas, que são duas palavras que têm função quê? Subordinativa, que tem função de conectar as palavras. Então já temos as três classificações, né? Primeira classificação, nós temos um numeral cardinal. Na segunda classificação, nós temos um substantivo flexionado em número. E na terceira classificação, nós temos uma preposição. Gabarito da questão, então, é letra E. Veja que a questão foi bem tranquila porque ela não explicitou as denominações, as ramificações que esses termos têm. Mas, bem simples aí, né? Gabarito letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.